19, vamos lá, vamos começar, Vi? Vamos começar. Então, vamos começar, que a gente já estava batendo papo aqui antes, gente. Muito boa tarde para vocês, é aqui que eu tenho que olhar, se vocês soubessem no estúdio que tem aqui, a gente não sabe nem para onde a gente olha, né, Vivi? Verdade. Falaram para olhar para a Vivi e olhar para a câmera, então é isso. Gente, mas muito obrigada para todos que estão aqui, para a gente aqui da People e da Eventicar ter a Vivi nessa live hoje é um grande momento para a gente. Então, a Vivi é a nossa sócia fundadora. Eu nem quero ficar falando muito de toda a experiência da Vivi, mas olha, para quem ainda não conhece, a Vivi já fez até projeto com a Rainha da Holanda. Então, olha, aqui a gente está com uma super inspiração, e aí a gente escolheu um tema muito polêmico, né, Vivi? Que é difícil, eu diria. Difícil. E nada melhor do que a Vivi Salina para falar isso para a gente, né? Então, a gente quer conversar com vocês um pouco sobre um tema que a gente vem sentindo um grande incômodo nos últimos tempos, que é sobre a desperformance, ou como são feitas as avaliações de desempenho, avaliação de pessoas dentro das organizações. Por que a gente tem escutado, e aí a Vivi vai trazer isso muito pautado em dilemas que ela tem vivido nas organizações, mas o que a gente já sabe, né? Que avaliações de desempenho são onerosas. As pessoas ficam tempos e tempos lá para preencher formulários, né? Então, o quanto isso realmente é útil para a vida da empresa, e isso para o próprio colaborador. O que isso agrega, né, de valor? A gente que trabalha bastante com agregação de valor sabe bem disso. Qual que é o sentimento que os colaboradores têm quando eles estão intrínsecos nesse movimento? Né? Então, acho que esse é um outro ponto também. E quantas organizações estão focadas no processo e não necessariamente naquilo que efetivamente tem valor, que é o desenvolvimento, que é o resultado. Então, a Vivi vai falar um pouquinho sobre isso. A gente trouxe aqui alguns dilemas para vocês. A Vivi vai trabalhar um pouco com esses dilemas e vocês fiquem super à vontade para aproveitem essa oportunidade, gente, para falar com a Vivi, para mandar mensagem que a gente vai responder aí durante esses 50 minutos que a gente tem aqui de conversa, tá bom? Vi, legal. Vamos lá. A ideia hoje é compartilhar um pouco do que eu tenho visto, vivido, pensado, refletido e principalmente questionado no mercado. Não sei se vocês me escutam bem, se alguém puder dar uma sinalização do seu áudio, tá bom? Mas uma das coisas que a gente tem vivido muito no mercado é que a gente, ao longo dos anos, na busca de fazer melhor, e foi muito útil, ajudou bastante, a gente foi deixando o sistema de gestão de pessoas bastante complexo. Então, eu brinco que em determinado momento, a gente foi andando, né, e navegando nas ondas das transformações, e a gente foi empilhando ferramentas e métodos de gestão de pessoas. E quando a gente olha para esse universo hoje, num mundo que está mais ágil, mais rápido, que tem evoluído de uma maneira brutal, né? Fica difícil a gente acompanhar tanta evolução. Eu falo que todo dia eu durmo e eu acordo do outro dia que eu estou desatualizada. Então, eu falo que eu fecho o olho para dormir e já estou desatualizada. Então, a ideia, eu acho que a gente empilhou muito os mecanismos de gestão de pessoas. Então, quando a gente olha a história, principalmente de avaliação de pessoas, avaliação de performance, avaliação de desempenho, a gente foi criando tantos mecanismos. Então, eu brinco com algumas coisas, né, no mundo corporativo. Então, uma das coisas que as grandes corporações têm buscado muito nosso apoio é sobre a questão, e os executivos têm trazido muito isso, falam assim, poxa, Vivi, a gente faz o planejamento estratégico, a gente define as metas, e depois a gente faz um monte de coisa que não são as metas. E aí eu paro para olhar para isso, por quê? Né? Porque a gente tem alguns dilemas no mundo corporativo. O primeiro dilema que eu trago para as organizações é que assim, quem faz 100% de tudo não faz nada 100%. Então, ao longo da trajetória, desse ciclo de metas, desse ciclo de estratégia, a gente começa a criar um monte de meta. Então, parece que assim, eu brinco e falo assim, por que o colaborador, por que eu não posso ter uma meta? Se eu tenho um desafio que é altamente relevante, por que a gente enche, né, nosso painel de metas? Por que a gente precisa ter bastante os OKRs, a gente precisa ter 3, 4, 5. Por que 3, 4, 5? Por que não 1? Então, eu sempre questiono isso, porque senão o modelo fica muito complexo. O modelo fica muito... E aí a gente começa a se desconectar da estratégia. Então, tem uma das grandes provocações que eu falo primeiro é por que a gente tem que ter 10 avenidas de transformações, 50 metas, 350 indicadores, a gente não consegue gerenciar. A gente vai ter um esforço anual de fazer um monte de coisa, mas vai chegar no final do ano muito cansado, provavelmente não feito poucas coisas a 100%.
Então, a primeira revisão que eu falo, e que eu brinco com os clientes, é assim, vamos enxugar, né? Assim, vamos focar. E a gente tem muita dificuldade de focar. Então, um dos pontos é que a gente sempre está olhando, muitas vezes, a gente está olhando o esforço e não o resultado. Então, a gente cria um monte de meta e a gente começa a distribuir os percentuais. Eu acho que todo mundo vive isso nas empresas, né? A gente começa a distribuir os percentuais de 12%, 13% para uma, 15% para outra. E eu me pergunto qual é o foco, né? Assim, então, eu acho que é o primeiro mecanismo que a gente tem que começar a questionar nas nossas corporações será que eu preciso de tudo isso? Será que tudo isso, de fato, vai mover o bombeiro dessa empresa? Ou chega no meio do ano, tem meta para entregar e começa a sair correndo para fazer as entregas e já nem mais faz sentido que o negócio já passou, né? Esse é um ponto. E aí, isso traz uma segunda reflexão. Por que o ciclo é anual? É uma dos maiores questionamentos que a gente criar o People é que eu tinha um incômodo muito grande com as avaliações 360. Eu até brinco que eu tenho uma hashtag pessoal que é HIP 360, HIP curva forçada. Esses ciclos anuais, assim, eu acho que a gente já viveu, todo mundo já viveu isso na carreira. Assim, por mais que as empresas estejam se modernizando, a gente está buscando outras coisas de fazer, mas eu sempre pergunto por que a gente faz uma avaliação 360 anual, onde a gente recomenda as pessoas que vão avaliar a gente. Aí a gente faz um monte de pergunta, né? Então, são 20 perguntas que a gente quer abarcar nesse momento, todos os atributos de cultura, ou todos os atributos de valores, ou todos os atributos de comportamento. E aí a gente para a organização, a gente cria um rito que para a organização para avaliar. Aí os gestores têm que fazer 50 avaliações, e aí começa a não ter qualidade, porque são todos os comportamentos a serem avaliados, versus 50 colaboradores, versus 50 gestores, versus não sei quantos pares. Fica um processo grande, massivo, maçante e pouco profundo. Então, a primeira coisa que eu falo é que a gente tem que tirar a fotografia, né? A nossa fotografia ela tem que ser tirada a cada momento da nossa trajetória de carreira. Então, sim, quem definiu que o ciclo é anual? Por que o ciclo de avaliação de desempenho tem que seguir o ciclo de metas, ou o ciclo de budget, ou o ciclo de orçamento? Eu acho que os indivíduos eles devem ser avaliados, a nossa crença é que o indivíduo deve ser avaliado e a todo momento que ele está trabalhando. Então, por que a gente tem visto bastante mecanismos de fazer isso de maneira mais fluida? Por exemplo, por que eu não olho, e tem tecnologia hoje para isso, que eu consigo olhar com quem a pessoa se relacionou, olhando as plataformas de colaboração da companhia, olhando os e-mails, canais de e-mail, qualquer plataforma de colaboração, eu consigo entender, sem nenhuma recomendação, com quem eu me relacionei. E eu faço uma pergunta para quem eu me relacionei, eu não preciso fazer 10 perguntas. 1 ou 2 perguntas para quem eu me relacionei, como eu performei naquele período. E naquele momento, né? A gente acabou o projeto, eu vou fazer, porque depois a gente esquece, né? Porque esse ciclo, às vezes, ele acaba sendo injusto com os colaboradores, injusto no sentido que a gente... É muito difícil um gestor ter uma memória de um colaborador durante 12 meses, se ele tem, sei lá, 50, 100 pessoas embaixo dele. A gente, geralmente, quando a gente está avaliando alguém, tanto é um par, ou né, não só nessa relação gestor-colaborador, mas quando a gente está avaliando alguém, a gente está lembrando do que ela fez ali nos últimos 2, 3 meses. Né? E aí a gente fala assim, cara, eu não estou capturando todo o benefício que essa pessoa trouxe para a corporação. Então, os métodos mais modernos, eles têm questionado esse processo de por que eu tenho que fazer uma 360, por que eu não estou fazendo ciclos curtos, onde eu estou olhando a performance das pessoas e o desempenho a cada momento, sem ser questionário grande. Né? Então, eu posso fazer num mês 2 perguntas sobre inovação, no outro mês 2 perguntas sobre colaboração, e eu vou guardando todo o histórico da Vivi ou da Vanessa, de quem quer que seja, eu guardando esse histórico para as pessoas não tendo condições de falar assim, poxa, realmente lá em janeiro eu estava mal nisso, porque também o processo, se a gente tem esse ciclo muito longo, de 360, a gente vai cair em um outro lugar, que é bem comum, onde todo mundo fala, que são os feedbacks. Né? Porque se eu tenho um ciclo, os famosos feedbacks, se eu tenho um ciclo muito longo, e o que a gente está falando é que esse ciclo devia ser curto, ele deveria ser mensal, quinzenal, uma pergunta, isso ficar no banco de dados da pessoa, onde eu vivi, eu vou olhar, vou falar, cara, esse mês eu preciso melhorar isso, aquele mês eu preciso melhorar aquilo, e eu não vou chegar, ao invés de chegar no final do ano com a lista de tudo, de 50 coisas que eu preciso melhorar, eu falo, cara, por onde eu priorizo? Esse processo, ele te ajuda, dinâmico, ele te ajuda em priorizando ciclicamente. Direto, né? E direto. A gente vê empresas, a gente acompanha relatos enormes, parecem uma bíblia, assim, escrito da pessoa, mas que
não tem um sentimento real, não foi naquele momento. Então, às vezes, uma atuação real time te gera mais impacto do que você ler um texto que você já nem lembra mais do que aconteceu aqui. E aí, quando a gente tem ciclos longos, o feedback ele fica no final desse ciclo, na maioria das vezes, né? E aí, a gente escuta muito, e é um senso comum, ou bastante comum, das pessoas falar a qualidade do feedback é ruim, eu não entendi meu feedback, porque a gente está acumulando toda uma história e está despejando, eu brinco que é essa palavra, mas despejando tudo isso em cima de quem está ouvindo. Ao invés de focar em construir e ajudar a pessoa a se reconectar e a se reconstruir ao longo do ciclo. Então, uma das coisas que a gente vê é que, assim, aí acabou esse ciclo 360 gigante, a gente começa a ter uma agenda de ter que dar feedback para todo mundo, então eu falo que é a agenda da PDBcação, todo mundo dando feedback para todo mundo, e aquela coisa com baixa qualidade. Sendo que o processo de feedback, ele é diário. Deixa de ser genuíno. Então, quando a gente tem esses modelos mais inovadores de gestão de performance e desempenho, eu estou naquele mês, eu recebi um feedback, talvez eu não fui mais inovadora dentro do contexto que eu estava trabalhando, porque as pessoas que me avaliaram eram aquelas que eu estava trabalhando naquele momento, isso já dispara para mim. Isso já, teoricamente, tá, gente? Porque a gente está falando das coisas mais inovadoras. Já vai um WhatsApp para o gestor que fala assim, gestora, a Vivi está com dificuldade em inovação. Vai lá e chama ela para almoçar, toma um café com ela, vê como você pode. E já aparece uma trilha para mim. Vivi, que tal você ler isso? Que tal você estudar isso? Então, ao invés de eu chegar no final de 12 meses, ter que melhorar a inovação, colaboração, autonomia, eu vou estar melhorando mês a mês, ciclo a ciclo, né? Então, é o mesmo conceito que a gente fala das squads, das sprints, é a mesma coisa para a gestão de desempenho. Então, acho que a gente evoluiu muito no modelo de gestão de processos e no modelo de gestão de projetos, a gente precisa evoluir muito no modelo de gestão de pessoas, porque eu vejo que tem muita gente muito focada no processo, sabe? Assim, o processo tem que ser perfeito. Então, eu já vi vários indicadores de RH que eu questiono, desculpa, gente, é só um questionamento, uma provocação, essa live aqui é para se provocar, mas eu vejo muito indicador de RH onde a gente fala assim, a meta é que 100% das pessoas aderentes ao processo 360, aderentes ao Nine Box é outro tema, que eu vou falar já, que é outro tema. Eu ia resgatar, não, eu traz qualificação. Mas assim, esse não é um indicador. Aderência, se todo mundo respondeu 360, não é um indicador. É um indicador de quantidade, mas não é um indicador de qualidade, não é um indicador de apoio, não é um indicador que vai ajudar a gente a reposicionar as pessoas. Então, eu vejo muito indicador, até dentro dos RHs, né? E não é não é que as pessoas estejam mal intencionadas, mas é medindo o esforço e não o resultado. Tem estudos, Vi, que a gente vem acompanhando, que fala que as avaliações de desempenho atuais, elas avaliam o passado. E a gente tem que se preocupar em avaliar o presente para o futuro. Porque é isso, chega no final do ano, é que eu vou ver tudo o que foi feito. Acho que não é esse que gera desenvolvimento. O que vai gerar o desenvolvimento é a gente chamar o cara lá na hora, ver, acompanhar. Então, acho que essa é uma provocação, né? A gente vem acompanhando as pessoas pelo passado e não pelo futuro. E outra coisa porque bastante também, parte disso é porque os nossos mecanismos também estão olhando para o passado. Uma das outras coisas que a gente questiona muito, né, que olha bastante para o passado, são os tais dos descrições de cargo, job description, etc. Eu tenho certeza, se a gente perguntar para todas as empresas que estão aqui com a gente hoje, se as descrições de cargos de vocês forem olhar, quanto ela é aderente à realidade da companhia, eu diria que essa aderência é muito baixa. Né? Porque a gente faz um documento de geralmente 3, 4 páginas, onde você descreve o que a pessoa vai fazer, mas você está descrevendo baseado no futuro, como se ela nunca mais fosse mudar o que ela vai fazer na vida dela, no ciclo dela da companhia. E a gente não, para mim, isso é um mecanismo tão falho, que a gente deveria estar focado no que a gente fala de atributos ou desafios, né? A jornada do desafio. Então, quando eu vou falar para ela, falar, hoje, nesse ciclo, você tem 3 desafios grandes, que não é, a gente está muito preocupado no que a pessoa executa, não na responsabilidade que ela precisa ter. E o que ela precisa desenvolver, né? Então, para mim, você fica lá tão preocupada em descrever tudo que ela vai fazer, que você esquece de descrever quais são os desafios futuros, qual é a jornada do desafio. Né? Porque essa jornada do desafio, ela não uma vez que eu faço isso, você vai continuar nessa jornada a vida toda. Ela é sistêmica, ela é cíclica. Então, seus desafios, provavelmente, de 3 meses atrás, não são os mesmos de hoje. Só que a gente olha para esse documento
documento de job description, eu consigo entender. Eu não consigo entender, eu entendo bem onde eu estou, mas eu não consigo entender onde eu vou com esse documento. Você vai e você tem que virar um super-herói, né? E convenhamos. Então, eu falo que tem coisas que hoje eu entendo menos, porque ainda estão em muitos dos sistemas que a gente tem. Então, por que a gente, em vez de falar de job description, ou falar da descrição de cargo, ou falar, a gente não faz as jornadas de atribuições, as jornadas de responsabilização, os desafios conectados, que não precisa ser uma página ou 5 páginas escrita com um monte de tarefa, mas que ajude que estimule o indivíduo a buscar a sua melhor performance. Desenvolver as suas capabilities. A gente vem ouvindo tanto de capabilities, né? Então, mas é isso, ajuda as pessoas a desenvolver essas habilidades eu até faço um desafio. Se vocês forem olhar lá as inscrições de cargos de vocês, eu acho que eu farei esse desafio amanhã. Pode ir lá e você vai ver que vai ter 20% de aderência ao que vocês fazem hoje. Provavelmente essa aderência vai ser baixíssima, mas é porque a gente está olhando muito pelo retrovisor. São esses mecanismos fazem a gente olhar muito para o retrovisor. Eles impulsionam um pouco a gente olhar para o futuro, né? E aí tem uma outra coisa que foi importante. Tudo isso foi tudo que a gente fez até aqui. Não é que foi irrelevante, foi extremamente importante, foi extremamente eficaz para a gente chegar até aqui. Só que a gente brinca que o mundo está se transformando, a tecnologia está se transformando, a gente precisa transformar como a gente gerencia as pessoas dentro da organização, sabe? E aí, esse se questionar é um questionar profundo. Uma das coisas que eu também fico pensando é que às vezes a gente fica tão apegado ao processo, do jeito que eu te falei dos indicadores, se o processo é bom, se o processo rodou, se todo mundo preencheu as 5 linhas do formulário, que a gente esquece de olhar o indivíduo. Então a gente fala assim, tá, e você está olhando o indivíduo como? Você tá, assim, como que você está olhando o indivíduo? Porque uma correlação que eu faço com essas jornadas, que está aí todas as jornadas de desenho da jornada do colaborador, né, que a gente está usando as ferramentas de EBP, etc., que a gente teve as ferramentas de colocar o cliente no centro, é o mesmo, a gente está falando a mesma coisa. Só que é muito difícil falar da jornada do colaborador, porque você não consegue fazer uma jornada para cada colaborador da companhia. Né? Então, o mecanismo que a gente fala de como você olha o colaborador é quando você traz dentro do seu processo inteligência, tecnologia, mas também muita emoção para olhar esse colaborador. E é o gestor que tem um papel grande disso, né? Porque ele está no dia a dia. Então, se a gente mune ele de ferramentas e de informações de cada colaborador, é esse cara que tem que fazer o ponteiro ali, tem que gerar essa liderança mais centrada no ser humano, né? Então, eu acho que alguns desses dilemas que a gente vem encontrando, um outro dilema que eu trago bastante, mas esse é muito difícil da gente passar, da gente por ele, da gente vencer ele, é o organograma. Eu brinco que as empresas têm organograma e eu falo que tem muitas funções dentro da empresa que não estão no organograma. Eu já fiz uma pesquisa uma vez de perguntar para os colaboradores de um cliente que a gente estava atendendo onde eles se viam nesse organograma e eles não se reconheciam, eles não se enxergavam, as funções que eles tinham naquele momento não estavam no organograma. Porque o organograma é outra coisa que perdeu a vida. Né? Fica um documento para definir a hierarquia da companhia. Ou o rancho de remuneração, né? Sendo mais polêmica. Mas hoje o que a gente fala é que o organograma ele deixou de ser um organograma, né? Um papel que define a hierarquia. E ele é um mecanismo vivo. Só que ninguém olha para isso como mecanismo de gestão. Esse é um mecanismo que deveria ser mais atualizado nas companhias, e é o que é menos atualizado, porque as pessoas confundem organograma com estrutura, com pagamento, com não sei o que lá, não sei o que lá. Não, o organograma tem muito a ver com o mecanismo de gerenciamento de carreira. Eu não preciso necessariamente aumentar toda a minha folha de pagamento para olhar para as carreiras das pessoas. Às vezes eu preciso readequar o cargo que ela executa, a função. Ou os desafios, né? Que a gente estava falando agora há pouco. Existem algumas pesquisas que dizem que as organizações, 30% das pessoas executam funções que não existem na organização. E vão executar cada vez mais, porque vão ter coisas mas quando ela olha esse papel bonito organograma, ela também não se enxerga lá. Então, a gente fala que toda essa parte de organização, tudo isso é vivo, e a gente tenta deixar eles muito estáticos na companhia, sabe? Então, o que a gente busca aqui, através desses novos instrumentos, e é legal também ouvir vocês, ouvir a opinião de vocês, é que a gente tem que desburocratizar um pouco de toda essa burocracia que a gente trouxe. Então, assim, por que a gente precisa ter muitas metas? Por que a gente precisa ter 12, 13, 25% das metas distribuídas? Por que a gente precisa ter 360 anual? Por que a gente precisa
ter curva forçada, gente. Por que a gente tem que ter curva forçada? Se eu estou olhando o indivíduo, por que eu coloco eles no line box lá e forço uma curva? Né? Então, assim, Vivi, mas é que as pessoas falam, Vivi, esse mecanismo está muito alinhado a como eu pago bônus, como eu pago desempenho, como eu pago o PLL. É um budget que tem lá, cada ano tem financeiro. Bota o modelo matemático, a gente fez isso com o cliente, botou um modelo matemático que ele define esse rende, baseado em todas essas avaliações cíclicas, é o modelo que define o rende. Então, o modelo de se reúne todo mundo numa sala, eu falo, dá um martelo para cada um, e quem martela sai uma corrida para ver quem vai ficar no box ou no 9, né? E aí você conta colocando o ser humano em box. Eu acho isso muito ruim, sabe? Eu acho que ninguém precisa de box. A gente fez um projeto no cliente que a gente fez hippie, curva forçada. Porque colocar as pessoas no box, eu acho que a gente, de novo, está olhando para o processo não por indivíduo. Então, era isso que eu queria puxar um pouquinho com vocês. Eu estou vendo que a gente está super bombando aqui. Eu imagino que tenha perguntas também, mas eu queria que a Vivi trouxesse, não sei se você pode trazer algum case, ou assim, legal, a gente está vivendo esses dilemas, mas alguma coisa um pouquinho mais prática. Você até deu uma introduzida aí, aí a gente abre para as perguntas. A gente tem vários cases nesse caminho, mas a gente tem 2 cases de grandes corporações, 2 grandes corporações, a gente vai fazer um evento, vocês vão estar convidados, e eles vão estar contando esses cases lá, que a gente acabou com o 360. Esse mecanismo de eu olho mensalmente para as plataformas de colaboração que a empresa já tem, eu falo, a Van, nesse mês, se relacionou com essas 3 pessoas, o sistema manda uma mensagem e faz uma pergunta da Van. E as pessoas respondem, isso fica no profile da Van, vai no WhatsApp para o gerente da Van, que fala ou do gestor, ou qualquer, independente de função. E aí, esse gestor, ele é obrigado a fazer um call to action, que a gente chama, né, uma ação com ela. A Van olha ali e fala, cara, esse mês, nesse atributo eu fui bem, ou fui mais ou menos. Se a Van foi bem, ela é exemplo para a companhia, então ela é chamada para falar sobre o atributo. Se ela precisa melhorar, já vai direto para a universidade, então a LNT, aquelas planos de levantamento de treinamento, ou que curso vai para quem, que o gestor que define que curso vai para quem, acaba. Porque a Van recebeu como ela foi avaliada pelo grupo que ela trabalhou, que é o grupo justo, que não teve nenhuma inferência aqui de, eu recomendo você. Ela recebeu uma avaliação, isso já vem para uma trilha. Que essa trilha tem a ver com você aprende, que pode ser uma live, que pode ser um tutorial, que pode ser um curso, pode ser uma conversa com o gerente, uma conversa, amigo, né? Então, você tem lá um pool de ações que você vai fazendo ao longo da sua trajetória. Então, já tem empresas que estão fazendo isso, a gente já tem, isso tem sido bastante procurado, viu, Van? O maior desafio que eu vejo é que, sim, não é convencer alguém que alguma companhia precisa disso. Todas sabem que tem, está todo mundo incomodado com isso. O difícil, então tem muitas empresas já andando nisso, caminhando para isso. O difícil é o famoso mindset. Então, que a gente vê também, sendo muito justa, é que as empresas estão fazendo pílulas. Então, olha, eu vou tirar o 360, eu vou colocar esse mecanismo. Agora eu vou plugar isso com a universidade corporativa ou com a trilha de desenvolvimento e acabar de ter recomendação, LNT, etc. Agora eu vou plugar isso com a obrigatoriedade do gestor ser corresponsável, coautor pelo desenvolvimento das pessoas. Então, aí agora as empresas estão pulando esses mecanismos, né? Mas muita gente está olhando para isso. O ano passado, a gente já teve 4 cases grandes, gigantes, onde ele virou até internacional, caminhando nesse sentido. E esse ano a gente tem uma procura grande nisso, mas a gente não é vender o produto, a gente precisa mudar como a gente olha para o mecanismo, né? A gente precisa olhar e falar para as pessoas, cara, por que eu faço curva hoje? Eu acho que se questionar o RH e questionar a organização. Porque se a gente não sai ali desse mais do mesmo, a gente não vai conseguir gerar talvez um desenvolvimento mais completo. E a Bárbara está trazendo um ponto aqui que eu estou vendo, que eu estou achando incrível, porque às vezes é muito ruim para o colaborador, é incômodo você saber qual quadrante você está. E é incômodo, eu brinco, que às vezes para os 2 quadrantes. Porque quem está no quadrante de top talent, emerging talent, quadrante lá de cima, 1, 2, assim, para esse cara é incômodo também, porque vem uma pressão para ele, né? E aí eu vi muita gente, inclusive eu já passei por isso na minha carreira, já passou, né? De ser top talent e achar que eu era a última bolachinha, que eu era a Vivi, entendeu? É ruim para quem está embaixo, porque assim, você está colocando todo mundo ali dentro de um quadrante mágico,
Então, para alguns, você dá uma cama Você de já espera super-herói. alguma coisa, ou você se frustra porque não tem nada. Para você dar uma cama de super-herói, você coloca no 1 e 2. Para os que estão lá nos últimos quadrantes, no 9, você dá uma caixa para pegar as coisas embora. Só que, assim, você não está olhando o indivíduo. E aí, o problema do quadrante é isso, né? Quando ele vem com o nine box, ou qualquer box, né? Você coloca bem na caixa, for box, qualquer box. E você vem com isso com a curva forçada, aí você destruiu, cara. Porque aí alguém vai, curva forçada é forçar, é martelar. Vai martelar indivíduos para descer ou subir, sim, porque você não pode ter. E as pessoas falam assim, mas dizem que pode ser só 20% em cima. Quem disse isso? Assim, que teoria disse isso? Que a gente queima essa teoria. É isso. Porque você está usando uma curva matemática para encaixar pessoas. É isso. Bá, primeiro um beijo. Bom te ver aqui, viu? A Bá trabalhou, a gente trabalhou juntas, ela é uma querida. Eu sei. Bom que você está aqui, Bá. E acho que também você tem bons insights para trazer para a gente. E Vi, uma coisa que você me fez refletir, que a gente está falando de maioria das empresas que estão aqui, as 40 pessoas que estão aqui, todo mundo ou trabalha com Ninebox, ou trabalha com avaliação de desempenho modelo PDCA. E o que a gente está propondo e discutindo aqui é a gente desconstruir essa questão de performance, né? Essa questão de medir, que não é a mesma coisa que gerir. E tem um ponto, Vi, que não tem modelo perfeito, né? E acho que é isso que a gente tem feito nas organizações. Cada empresa tem um modelo, tem um formato que mais se adequa. Também não adianta a gente chegar lá e acabar com esses modelos. Então, acho que essa questão de adequação e de se questionar a organização também é um ponto importante. Não é uma fórmula que a gente chega lá, está aqui. É isso. E eu acho que tem um desafio muito grande, porque transformar não é revolucionar. Então, se você tem uma empresa que usa um modelo de qualquer seja, há 20 anos, que não trabalha por jornada de desafio, que trabalha por descrição de cargo, então, se você está frente de todos esses dilemas, não adianta chegar lá, agora eu vou revolucionar tudo isso. A empresa não dá nem conta de acompanhar essas mudanças. Aí a Nath está perguntando quando ela sabe se a empresa está pronta. O que a gente tem que fazer, na verdade, é um diagnóstico do em que momento aquela empresa está, mas é um diagnóstico rápido, né? E baseado nisso, você tem que fazer um roadmap. Eu não acredito que a gente vai chegar com uma caixa mágica, que a gente vai tirar todos os atributos, porque senão a gente vai revolucionar a companhia e também a gente não sai do outro lado. Então, acho que a gente tem que entender quais essas batalhas que eu quero vencer primeiro, né? Eu sempre brinco que quem tem pressa vai devagar. Eu tenho 2 dilemas. Quem faz 100% de tudo não faz nada 100%, e quem tem pressa vai devagar. E o que significa isso? Vamos escolher quais são as batalhas. Para mim, é mais fácil eu plugar hoje meu sistema X com esse modelo de educação corporativa, né, que está muito mais atrelado à avaliação e não às recomendações de gestores. Vou fazer isso primeiro. Para mim está muito mais fácil porque ninguém lê, ninguém vê a descrição de cargo, acabar com isso, colocar um novo modelo de trilhas de desafios. Vamos fazer isso. Olha, a minha empresa está todo mundo reclamando que realmente fazer curva forçada já não funciona mais. Então, vamos começar por esse desafio. Mas a primeira coisa que tem que fazer é ouvir a organização e saber em que momento ela está. Né? Porque não existe fórmula mágica. Organização é a mesma coisa que a gente fala de cultura. Né? Eu queria ter encontrado na minha vida, eu já fiz mais de 30 projetos de cultura. Eu queria ter encontrado uma empresa que ela tivesse a mesma cultura, 2 delas, né? Batessem, porque a vida ia ser mais fácil, mas não existe, porque cada empresa tem uma cultura, cada empresa ela preza por um pool de valores. E a mesma coisa com o sistema de gestão de performance, desempenho e sistema de gestão de carreira. Cada empresa ela tem um momento, ela tem as crenças que estão lá super imbuídas no como como a empresa faz as coisas. Né? Então, é muito comum, por exemplo, eu vivi isso muito na minha carreira. A gente quer implementar a cultura de inovação. E a empresa é extremamente burocrática. Eu falava, então tá, então antes de implementar a cultura de inovação, vamos implantar a cultura de desburocratização, vamos desburocratizar os processos, vamos deixar a empresa um pouco mais fluida, né? Porque não adianta eu querer falar de inovação e para aprovar uma ideia eu ter 10 alçadas de aprovação. Né? Falar assim, não faz sentido, isso não é coerente. Então, quando a gente fala em momento, é o momento da coerência. A gente tem que ser muito coerente quando a gente fala de práticas, em geral, né? Tanto de gestão de processos, pessoas, indicadores. A gente tem que ser coerente, a gente tem que falar aquilo que a gente pratica. Então, eu prefiro ir mais devagar, mas não deixar de ir. Então, não deixar de ficar parado já é alguma coisa, mas assim, tem que ir para frente. Tem que ir para frente. Assim, eu prefiro até ir mais devagar,
fazer tudo, sabe? Agora eu vou implementar esse modelo, vou fazer com profundidade, do que tentar atropelar, assim, a modelo organização. super revolucionário, minha empresa é mega tradicional, né? Mas também não dá pra gente ficar parado também. Ficar parado, eu acho que também não é um caminho. Tem, às vezes, pessoas que estão... Tá, a gente já vai responder a sua pergunta aqui. Ela é muito boa, inclusive. Tem pessoas que atuam em RH, então empresas super tradicionais falam, eu não consigo trazer porque é muito grande a minha organização. Mas é isso, gente. Pequenas coisas são ações que já geram uma evolução. Não adianta a gente chegar lá revolucionando, porque senão nada vai funcionar. A pergunta da Tati, gente, só para todo mundo saber, ela falou alguma dica de como fomentar uma cultura de feedback. Eu tô sem óculos, então tô lendo orgânico, né, que a gente tira o 360 formal. Se a gente tiver mecanismo que a gente consegue avaliar esses ciclos mais curtos de desempenho das pessoas, de performance, e a gente coloca essa interação com o gestor, porque o que acontece? A gente está fazendo as práticas, tá, de gestão de pessoas, a gente está fazendo evento. Isso não entra na agenda do gestor. Isso não é prática assim. Cara, o gestor ele tem reunião semanal de time para falar de venda, ele vai ter que ter reunião, ele vai ter que ter na agenda dele momentos de estar com as pessoas. E hoje, como a gente faz basicamente as práticas de gestão, pessoas não falando todas, elas são muito cíclicas, marcadas, datadas, outubro, novembro eu faço isso, dezembro, de janeiro eu faço, tudo muito datado. Para a maioria das pessoas, o processo de feedback, ele não é algo da rotina, não é algo da agenda. Então, a dica que eu dou é, se você tem ciclos curtos, indiferente se é com inteligência, se é com plataforma, se é na mão, você faz uma pergunta por mês, ou duas para cada colaborador, vai armazenar, faz Excel, armazena isso. Você cria um combo, o gestor, as pessoas têm muito medo da palavra feedback. Eu já fiz um estudo há muitos anos, há mais de 10 anos sobre isso. A palavra feedback causa bastante preocupação, mas se dá um combo. Você fala assim, e a melhor alternativa que deu certo para a gente, tá? Não quer dizer que vai dar para todo mundo, você falou para o gestor, olha, te convida a Van para tomar um café, não fala de feedback. Sim. A Van não performou em colaboração, não está trabalhando em equipe, leva ela para almoçar. Né? Isso a gente já marca na agenda do gestor. Hoje tem ferramenta que já vai direto para a agenda do gestor, tá? Já faz um apontamento. Já vai no WhatsApp para ele falar assim, a Van precisa de ajuda e colaboração, almoça com ela. E já vai, e se ele der um sim, já vai com a agenda dele, para ele não ter trabalho. Às vezes é um mundo maravilhoso, técnico e com investimento. Se eu não tiver isso, eu vou ter esses ciclos mais curtos de uma pergunta e eu tenho um pool de ações que não necessariamente é aquele feedback formal, onde você entrar com você. Então, eu vou te dar um feedback. A gente consegue fazer a empresa ser mais fluida, a gente consegue fazer com que esses mecanismos eles comecem a entrar no dia a dia da organização. Né? Então, e a gente começa, cara, vai lá tomar um café, passa na mesa e fala um olá. É isso, porque a gente vai fazendo que isso entre mais na agenda, porque hoje os ciclos são muito datados. Por ser datado, vira um evento. E tá, só complementando aqui também um pouco a Vi, eu acho que trabalhar fortemente com os gestores com essa pauta, assim. Não precisam ter momentos formais. Geram esses movimentos ali mais orgânicos e vai gerando essa construção aí de conversas e de desenvolvimento. Talvez quebrar um pouco esse conceito de feedback e deixar uma coisa mais fluida, tá? Espero que a gente tenha ajudado aí um pouco. E quem tá aí também, gente, tem 42 pessoas. Vamos ajudar a Tássia aí e como que ela pode fomentar essa cultura de feedback também. Tem uma pergunta da Bruna ali que eu adorei. Como a cultura organizacional pode ser alinhada com esse novo modelo de gestão? Cara, essa pergunta que é a mais importante. Quando a gente vai olhar, a gente já isso não é brincadeira. Muitas empresas, muitas mesmo, elas foram criando isso. Vocês vão lembrar da de vocês. Ela tem os valores, os atributos de valores, as regras de gestão de performance, aí ela tem os atributos de cultura, e ela vai criando tantos atributos que eu falo, cara, sabe o que mais o quê, né? Ela vai fazer um mestrado para entender como ele se comporta. Primeiro, o que é o quê, né? E aí eu falo assim, por que valores é diferente de cultura? E tem teoria para tudo isso, gente, eu só tô também a gente está polemizando mesmo. Mas assim, valores é uma coisa, eu entendo que tem valores, visão, missão, tem todos esses atributos, mas assim, cara, a pessoa, quando ela entra numa organização, ela quer saber o que se espera dela, assim, como se faz as coisas nesse lugar. Isso é cultura. Então, às vezes, a gente vai criar esses modelos de desempenho e eu falo assim, tá, então deixa eu ver o que você tem de atributos, né, de cultura. E vem 3 books, um de visão, um de missão, um de valores, um de cultura. E aí, quando você vai ver
as perguntas do mecanismo que as empresas já têm de desempenho são completamente diferentes de tudo isso. E aí, o gestor... Ou enumera de 1 a 5, e aí você não sabe qual que é o 1, qual que é o 5. Simples quanto... Assim, para mim é simples quanto isso. Assim, qual é a cultura? Todo o meu mecanismo de desempenho está voltado na cultura. Sim. Ele não pode estar voltado em nenhum outro mecanismo que não seja a cultura. Cultura e metas. É só isso que eu tenho que olhar. Se eu vou começar a colocar meu mecanismo de desempenho focado em tudo que eu acho que eu tenho que ser, eu vou fazer formulários 360 com 50 perguntas. Sim. E aí ele fica oneroso e sem utilidade para a organização e para a pessoa. Sabe para que lado vai. Perfeito. Entendeu? Então, assim, para mim, é menos é mais. Acho que as organizações deveriam ter um esforço muito grande de juntar todas essas coisas e fazer uma coisa só. Assim, né? Vamos fazer uma coisa só. São 4, 5 atributos e é isso. Que é muito mais fácil para você orientar, medir e até selecionar. A gente vai trazer gente que vai olhar e falar, nossa, eu me encaixo nesses. É muito mais fácil você comunicar nas suas jornadas de EVP, etc. Então, eu acho que esse é um caminho muito bom, sabe? Da gente simplificar. A gente foi criando muitos mecanismos ao longo do... também tem uma coisa que eu sou expert nisso. A gente vai criando um monte de coisa, mas não quer matar nada. A gente vai empilhando. Então, a gente vai empilhando um monte de prática de gestão, a gente vai empilhando um monte de atributos, né, de avaliação, e a gente vai empilhando um monte de coisa. Eu acho que tem um exercício grande, Bruno, que a gente pegar isso aqui e falar, cara, o que é central no estudo? E deixa o mecanismo só. Esse é meu mecanismo de atributo, esse aqui é isso aqui é a minha cultura, isso aqui é como eu quero que as pessoas sejam reconhecidas e vistas dentro da organização. Tão simples como a cultura é, né? Exatamente, porque senão fica muito complexo para a gente entender missão, visão, valores, cultura, comportamento, desempenho, régua de desempenho, é muita coisa, assim, a gente não sabe para que lado andar. Tem mais uma pergunta aqui do Tomás. Como conseguimos envolver líderes de equipes e gestores intermediários no processo de gestão de desempenho? Essa pergunta é interessante, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu sempre penso nisso, de não ser ambivalente. Então, não ser um modelo totalmente participativo, onde o gestor está fora, então, se eu vou perguntar para quem a Van trabalha perto de pares, como que ela funciona, eu acho que tem que ser um modelo real. O modelo real, para mim, o mais eficaz é aquele onde a gente consegue entender e ler com quem que a pessoa colaborou e trabalhou. Porque eu acho que é injusto dar a avaliação de desempenho das pessoas só deixando na mão da liderança. Porque a liderança pode ter uma fotografia que às vezes é míope do colaborador. Né? Senão a gente cria uma organização toda trabalhando em prol da liderança, né? E colocando, endeusando essa liderança, colocando ela num lugar onde ela é dona da verdade. Então, o mecanismo, para mim, os melhores que funcionam é aqueles que são extremamente colaborativos. Independente de nível hierárquico, você pode ser uma analista júnior, porque, de novo, né, essa coisa a gente for olhar o organograma, a gente não se acha mais nos organogramas das empresas. Você pode estar num cargo, e você pode estar relacionando com o VP, e esse VP vai te avaliar naquele ciclo. E você pode estar se relacionando com 10 pessoas iguais a você, dentro daquele ambiente de projeto, daquela entrega que você está fazendo. Por isso que o melhor modelo para engajar os líderes é falar que eles são parte da avaliação, mas eles não são central na avaliação. Eles são uma parte grande, ele tem responsabilidade, sim, pela carreira das pessoas, fazer as coisas acontecer, mas toda a definição, na minha opinião, né, de deixar 100% centrado no gestor, mas também tirar ele desse processo, que é um outro risco. Então, toda essa polaridade ela é perigosa nesses processos. Então, a gente tem que achar um modelo mais neutro. O modelo mais neutro é com quem que eu trabalhei nesse último mês. Sem hierarquia, esquece a hierarquia. Quem vai me avaliar? Com quem que eu trabalhei? Lê nos WhatsApps, tem sistemas que você lê com quem você se relaciona. Você tem várias ferramentas free, inclusive, de mapas de relacionamento. Entendeu? Você não precisa... Então, porque a gente tira essa coisa de que assim, só o gestor avalia, só o colaborador avalia, só... Então, mais ou menos como a gente tem visto os melhores movimentos, os que estão dando mais certo. Muito bem, mais perguntas aí? Estamos caminhando para os nossos minutos finais. Estamos aí com 43 pessoas no vídeo, tá vendo? Sabia que você ia dar ibope, tá vendo, gente? Já vamos colocar aí mais Vivi, queremos mais Vivi, a gente já vai programar a próxima, entendeu? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém também quer compartilhar alguma experiência que está vendo, que eu acho que também tem.
é muito bacana, né? Compartilhar, falar, poxa, a gente quer entender mais isso, mais aquilo, aqui na minha empresa está passando por isso também, tá, vocês têm bem à vontade, tá? O que a gente está falando aqui são os dilemas que a gente vê nos nossos clientes, dilemas que a gente vê as organizações passando e que não tem resposta simples, as respostas não são fáceis, mas o que eu, se falar assim, Vivi, quais são as 3 mensagens que você poderia deixar aqui? Simplificar. A gente tem muito mecanismo hoje nas organizações. Ser mais ágeis, os mecanismos eles têm que ser sistêmicos, eles não podem ser cíclicos. Sistêmico é eles, menor curto de prazo de tempo possível, eles não podem ser anuais, eles podem ser longos. Eu acho que a gente tem que simplificar, não precisa ser 20 perguntas, eles têm que ter um período, ele tem que estar centrado no indivíduo, não centrado no processo. Sabe? Eu acho que essas são as 3 lições que eu tenho. Assim, gente, dá dó simplificar, mas bora simplificar. Bora fazer algo que seja mais dinâmico. Bora fazer algo que seja centrado no indivíduo. Tem uma palavra que eu ouvi, que eu estou usando bastante agora, que a gente vem estudando e vivendo bastante esses projetos, que é os processos de gestão de desempenho, eles precisam ser bilaterais. E hoje a gente vive processos unilaterais, onde só entra ali, a gente acomoda a gestão de desempenho dentro do processo da organização, e eu acho que a gente está esquecendo o principal eixo, que é o indivíduo. Eu acho que essa é a grande provocação que eu trago aqui para vocês, né? Nós todos aí, a maioria, grande parte, gestores de pessoas, o quanto a gente tem que fazer e revisar o nosso movimento para trazer o colaborador aí um processo mais bilateral. Acho que é isso, gente. Estamos aqui. Vi, mais alguma coisa que você queira compartilhar? Acho que é isso. Obrigada, gente, pelo tempo, né? Final de dia chuvoso, a tempestade a caminho. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente teve realmente um probleminha no início, mas acho que o papo foi bem bacana e vocês precisando, meus contatos vão ficar aí, vocês podem acionar. E é isso, obrigada pelo tempo. Isso mesmo, Vivi, muito obrigada. Gente, obrigada aí por mais uma participação. E a gente espera em breve voltar com outro tema, voltar com um outro participante. Quem sabe a gente traz aí de novo a Vivi, um outro sócio, para falar um pouquinho. Dá um beijo para você, obrigada aí, pessoal. Tássia, obrigada mais uma vez. Vamos fazer mais live, pode deixar. Um beijo, gente.